Olá, amigos da resenha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio desse programa que tem o propósito de homenagear grandes pessoas da minha vida e, por que não, que pode se tornar da sua vida. Hoje a gente vai falar de um grande amigo, né? Eu tenho um monte de adjetivos para nomear eles, mas vamos falar do Júnior Quisté e vou deixar que ele se apresente. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, Beto, amigos da resenha. É uma satisfação estar podendo falar com vocês através desse podcast tão falado, tão reverenciado. E nós vamos falar, acima de tudo, sobre a vida, sobre o que é o nosso comportamento nos dias de hoje, sobre como nós estamos vivendo e não propriamente sobre isso, como nós podemos viver melhor a partir de uma percepção que temos dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. A gente vai falar sobre a vida. Que bacana. Júnior, vamos começar falando da sua vida, né? Eu te conheço, a gente já gravou um podcast online, né? Mas para quem não conhece, eu quero que tu faça uma breve apresentação de quem é o Júnior Quisté, é muito conhecido na nossa região do Oeste, né? Eu cresci ouvindo você. Fala um pouquinho da tua história, quem é você, para que o pessoal te conheça um pouquinho. Bom, o Júnior Quisté, ele nasceu em Xaxim, Santa Catarina. Comecei no rádio aos 12 anos de idade, como sonoplasta, que hoje não é mais. Hoje o locutor, ele faz tudo, né? Ele mesmo comunica enfim, e insere as músicas na programação. E nós tínhamos então o locutor que ficava do outro lado do estúdio e nós éramos sonoplastas. Eu comecei a locução aos 14 anos de idade. Aos 17 anos de idade, eu fui convidado a trabalhar numa das emissoras grandes que nós temos lá no Oeste de Santa Catarina, que é a Vanguarda. Aos 19 anos, eu já era coordenador, eu já era o comunicador mais novo e coordenava pessoas com 35, 40, 50 anos de idade, pessoas que estavam lá e vieram de grandes emissoras, de grandes redes de rádio, e eu comecei a coordenar. Coordenei aquela emissora 10 anos, fui para 101 FM de Xanxerê, tive minha própria rádio, Alternativa FM de Faxinal dos Guedes, e graças a Deus, por onde eu passei, eu recebi sempre prêmios de consideração, assim, que para mim eu jamais vou me esquecer, do comunicador mais lembrado, do comunicador mais ouvido. Mas o que marcou esses anos todos, Beto, de mais de 20 anos de rádio, foi que eu comecei algo que hoje há praticamente em todas as emissoras de rádio, que é a mensagem do dia. Perfeito. Hoje tu tá com quantos anos, Júnior? Hoje eu estou com 52 anos. 52, eu tenho 42. Então, quando eu tinha ali 10, 11 anos, eu estava te ouvindo na rádio, por isso que comecei apresentando você como um comunicador, né? O qual fez parte da minha vida e da vida de muitos. E a minha mãe, por exemplo, era apaixonada pela mensagem. Não sei se a gente chamava de mensagem do dia, era a mensagem que você mandava, né? E isso era um momento que você vivia intensamente, né? Nossa, histórias que a vida conta. Histórias que a vida conta. Eu lancei inclusive 6 CDs de histórias que a vida conta e foram vendidos milhares de CDs na época do CD, então literalmente parava a região. Porque você imagina, nós estamos falando de uns 22, 24 anos atrás, Sim. onde se ouvia muito mais rádio do que propriamente hoje. Não havia os aplicativos de música, os streamings, enfim. Então, a cidade, as pessoas tinham esse hábito de parar para ouvir rádio. E às 9 horas da manhã eu sempre tinha aquela parábola, aquela mensagem que fazia com que empresas, inclusive, parassem, e era um verdadeiro, assim, eco em toda a região, pois a rádio que eu trabalhava, ela tinha municípios, né, onde ela abrangia, Sim. por exemplo, o sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina e o Alto Uruguai gaúcho. Então eram centenas de municípios. Tem tamanho de um país, né, europeu, né? Toda essa área que você atende. Exatamente. Milhares e milhares de pessoas paravam para ouvir essa mensagem. Mas o curioso Beto, que a vida sempre nos dá sinais, né? Sim. E, na verdade, eu continuo com essa mensagem. Pois é, eu ia fazer essa conexão, tá? Foi aí que você começou a tratar pessoas, que você gostou de tratar pessoas, porque queira ou não queira, a gente vê hoje, né, muito em si na internet, né, com coaches, com pessoas que trabalham isso,
né? E naquela época você começou a ser um cara visionário, né? E foi ali que se despertou essa vontade de trabalhar com pessoas, que é o que você faz hoje, que vai nos explicar a seguir. Sim, você sabe, Beto, que eu nunca jamais havia pensado em palestrar. Certo. Até que um dia me veio um convite de uma secretária de assistência social de um determinado município, lá do oeste de Santa Catarina. Júnior, nós gostaríamos que você palestrasse a nossa equipe de assistência social. E eu falei, palestrar, você falou? Sim, palestrar, a gente te ouve todos os dias. E eu falei, olha, eu posso te dar a resposta aqui em alguns dias? E eu aceitei. E aquilo me absorveu de uma forma assim indescritível. Então, desde aquele dia eu comecei também a fazer palestras, porque na verdade a palestra é o que você realiza no rádio, só que as pessoas podem te ver. Claro. E aí o que acontece? A minha palestra, para você que está assistindo agora, eu imagino que a maioria não tenha visto ainda, não é simplesmente aquela palestra onde a pessoa apanha o microfone e fica falando por uma hora e meia. Eu faço personagens. E vários personagens, né? Então, determinado treinamento, determinada empresa, prefeitura, enfim, eles querem esse tipo de público, eu adequo. Eu, por exemplo, agora tenho meu último personagem que eu inseri nas minhas apresentações, é um senhor com máscara, evidentemente, de látex, onde interpreta um senhor já com Parkinson e tudo mais, ele adentra ao cenário com bengala e tudo mais, de 90 a 95 anos, que ele fala o que ele viveu na vida. E quando ele fala o que ele viveu na vida, ele passa já a mensagem do que todos nós vivemos na vida. Porque, Certo. Beto, nós vivemos hoje tempos e dias com ruídos Sim. exacerbados, é só ruídos que a gente ouve. E a gente veio de um mundo onde não havia tanto ruído assim, né? Perfeito. Eu acompanho você, né, nas redes e me chamou a atenção, acho que foi no Mato Grosso que tu teve recentemente, Sim, né? sim. E aí tem uma professora, né? Foi para eu acho que era para um grupo de professoras, na Isso, parte de ensino, isso. né? E ela faz um depoimento emocionada, né? Para ti, dizendo que aquilo, ela não imaginava que ela se sentiria tão bem, ou que o que você fez no processo lá, né, no todo, tocaria tanto ela, porque ela é uma pessoa preparada. A gente entende que né, as professoras, elas vêm com um preparo para poder lidar com emoções, né? E é nessa linha, né? No tempo do rádio, eu lembro que as pessoas ligavam para ti, né? Então você tinha uma interação, mas é diferente, né? Você tá dentro de um estúdio falando, ouvindo, sem ver o rostinho da pessoa. A palestra te fez tu estar diretamente com essa pessoa e fazer com que você queira tratar essas pessoas. É por isso que você virou um psicólogo? Beto, eu acho assim que tudo que você faz com alma, tudo que você faz com integridade, eu, por exemplo, agora estou falando isso, tô arrepiado Que aqui. bacana. Então, assim, eu acho onde há verdade, não há como dar errado. Onde você coloca realmente a tua alma e você não pensa necessariamente quanto aquela palestra está te rendendo, monetariamente falando, mas como você pode fazer para transformar vidas. Perfeito. Como você pode fazer? Porque essas pessoas saíram de casa, quando as pessoas saíram de casa, deixaram os seus filhos, deixaram, né, o cômodo de sua casa para ouvir uma pessoa, então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Sim. Então essas pessoas, elas no mínimo têm que sair daqui muito melhores do que chegaram. Mas isso só não basta, não basta só aquela explosão momentânea. A gente tem que dar ferramentas para que elas não somente saiam daí e depois de 2, 3 dias esqueçam. A gente tem que dar o comportamento através das técnicas científicas que a psicologia me ensinou, enfim, técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que eu sou especialista, para que essas pessoas realmente tenham novos hábitos, tenham um novo olhar diante da vida delas. Isso é a transformação. A transformação só ocorre quando você consegue implantar na pessoa que ela possa dizer, poxa, ela tem que se tornar perceptível do que ela está fazendo. Sim. A transformação ocorre aí, quando eu torno perceptível do que eu preciso mudar. Agora, se eu não tenho essa percepção, eu lamento muito, você vai continuar no modo automático e não vai melhorar nunca. Sim. Perfeito. Essa migração para psicologia, que momento que você disse, não, cara, que você é formado em psicologia, né? Pós-graduado em algumas áreas. Foi em que momento que você disse, não, peraí, agora essa etapa de comunicador, eu vou migrando. Tu teve uma migração direta ou no passar do tempo você vai se preparando para isso? Como é que foi essa história em si? Eu sempre digo, Beto, e amigos da resenha,
que a vida vai sempre te dar sinais. A vida sempre vai te dar sinais. Eu, depois do rádio, eu realizei, idealizei uma das maiores casas de shows do oeste de Santa Catarina, lá na minha cidade, na pequena, pacata cidade de Xaxim, chamada Dipnoi. Estive lá. 25 meses, eu trouxe nesses 25 meses, para vocês terem uma noção, Zé Ramalho, J Quest, Ira, Papas da Língua que eles estavam. Eu lembro que o show do Papas da Língua, por exemplo, no domingo anterior, eles estavam no Domingão do Faustão, anunciando que no próximo sábado estariam na Dipnoi em Xaxim. Aí faltou espaço e a casa, assim, era grandíssima. A casa, ela cabia 6.000 pessoas e faltou lugar aquela noite. Na BR, assim, Polícia Rodoviária Federal tiveram que fazer uma estratégia, enfim. E eu trouxe, assim, Nando Reis, os grandes shows eu trouxe em 25 meses para Xaxim. Grandes shows que estavam em alta, né? O J Quest, por exemplo, tinha sido o show principal da IFAP, que é a maior feira nossa lá, né? Alguns meses atrás. Antes você imagina, do show, né? Zé Ramalho, trouxe Sim. Zé Ramalho, então eu sempre lidava com grandes, só que uma cidade pequena, e naquela época havia outras casas de shows também, por exemplo, em Chapecó e na região. Aí eu não consegui suportar toda essa pressão, né, porque era concorrência e você sozinho, e eu decidi então, quando você vê que o estresse é maior do que os teus, não que seja maior do que os teus objetivos, mas o estresse está interferindo em algo que é fundamental na tua vida, chamado paz, então é melhor você fechar portas. Aí você pode em casa estar dizendo, mas como? A gente não pode desistir nunca. Não, tem portas que têm que ser fechadas sim. Eu sempre falo isso. Isso é no relacionamento, isso é em negócios. Se tá te tirando a tua paz, fecha a porta. Bacana. Fecha a porta. E aí, Beto, fiz uma pergunta para mim. Júnior, e agora? Eu falei, bom, agora eu vou estudar. Eu sempre fui da leitura, eu sempre gostei de ler, e aí por isso que a vida dá sinais. Entendi. Há mais de 25 anos eu fazia as mensagens que mexiam com o sentimento, com as emoções das pessoas. Perfeito. E depois de 25 anos eu fui categoricamente, então, estudar a psicologia e passar para as pessoas que elas podem, através da compreensão das suas emoções, dos seus sentimentos, serem pessoas melhores. Que bacana. Senhores, esse é o Júnior Quisté. Eu sei que muitos que me seguem não conhecem o Júnior, né? Aproveito aqui, antes da gente falar o ponto principal dessa resenha, né? Sigam as redes sociais dele. Júnior, passa de novo as tuas redes sociais. É Júnior Quisté. @Júnior Quisté Psicólogo. @Júnior Quisté Psicólogo. Lá você vai encontrar todas essas informações do Júnior e a que a gente vai apresentar daqui a pouco, né? Com o passar do tempo, Júnior, você passou a ser um escritor. Para escrever sobre isso num todo, sobre psicologia, o que tu fez sucesso com o teu primeiro livro, né? Fala um pouquinho de psicólogo que passa a escrever com a intenção de ajudar pessoas. Como é que foi a que você estruturou e tu idealizou o primeiro livro? Um amigo meu, médico, de Blumenau, inclusive, muito amigo meu, a gente sempre trocava informações, né? Continua trocando, na verdade. E ele me falou, Júnior, você é da comunicação. Por que você... até quando você vai parar de enxugar gelo? Eu falei, como assim parar de enxugar gelo? Ele falou, porque se você atende uma pessoa por pessoa, você obviamente está transformando aquela pessoa. Mas quando que você vai escrever um livro e vai realmente entrar para esse ramo das palestras, palestrar, né? Transformar ao mesmo tempo 300, 400, 500 pessoas, quiçá, se eu transformo em cada palestra 20 pessoas, 10 pessoas... Porque assim eu fazia as palestras, Beto, mas de forma muito esporádica. Sim. Né? Hoje, então, é uma das coisas que eu mais faço é palestrar. Né? Eu atendo, claro, todos os dias pessoas através de videochamadas de todo o Brasil. Eu falo todo dia em cerca de 200 rádios, do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul, com as minhas participações de 3, 4 minutos. É um pequeno podcast que eu tenho todos os dias, de 3 minutos que eu mando para as rádios. E aí eu falei, poxa, é isso que eu vou fazer. Então veio a mente de escrever o primeiro livro, que se chama, e tu conhece muito bem, Porque Sabemos o que Sabemos e Não Fazemos. Aí você pode me perguntar sobre o título. Sim, exatamente, né? Um título... que tem um contexto enorme.
como é que você chegou para fazer esse livro, né? Quais são foram exemplos da sua vida ou juntos, né, ao que você tem no seu entendimento, na sua área? Como é que tu fez o primeiro livro e chegou no contexto dele? Porque assim, a minha esposa adora o teu livro, tá lendo, ganhamos de presente, né? Foi o primeiro presente da Maria Alice. O Júnior é um queridão, né? Assim que soubemos da Maria Alice, ele nos mandou de presente o livro. Fala do primeiro livro. Beto, de tanto as pessoas perguntarem como se faz, mas elas, mesmo elas sabendo como se faz, entendeu? Porque assim, ó, eu sempre digo, não importa o que tu sente, importa o que tu faz. Ah, eu tô me sentindo triste hoje, tô me sentindo arrasado, sabe? No meu trabalho hoje eu não fui bem, aquele negócio não deu certo. Não importa. Não importa o que tu tá sentindo, o importante é o que tu vai fazer diante disso. E aí, de tantas pessoas me perguntarem, mas eu não consigo, mas eu não faço, falei, poxa, eu vou levar as pessoas a fazer uma grande reflexão, então, sobre as suas vidas. Então, nesse livro, Porque Sabemos o que Sabemos e Não Fazemos, eu falo sobre a finitude, eu falo os grandes momentos da vida que a gente tem que ter. Porque a vida, ela é difícil, a vida não é fácil, gente. Não adianta eu vir aqui para você e dizer assim, olha, levante pela manhã, olhe para o céu, agradeça a vida, e sabendo que você tem filho, tem filha, que de repente tem alguém que está na cama, que não pode nem levantar, então a vida não é fácil. Mas mesmo assim, nós nos perguntarmos toda manhã, o que eu posso fazer hoje? E a única comparação que é salutar com a pessoa que eu fui ontem, com o Júnior que eu fui ontem, com o Beto que eu fui ontem, o que eu posso fazer hoje de bem? Entende? E Beto, as pessoas não percebem a vida ao seu redor. Sim. As pessoas não percebem a vida. Eu estava hoje aqui em Balneário Camboriú e pela manhã eu estava me deslocando para Itajaí. E a gente tem vários semáforos, enfim. E olha só o que eu percebi. Claro que isso todos nós percebemos já, mas é bom a gente parar para olhar. Naquela direção vinha, logicamente, um grande tráfego de carros. Sim. E, obviamente, que em alguns instantes parava porque fechava o sinal. E a maioria das pessoas dentro do carro olhando para o celular. Olhando para o celular. Você dificilmente vê a pessoa agradecendo, olhando ao seu redor, degustando aquela manhã gostosa, que estava fazendo uma manhã linda de sol hoje pela manhã, já preocupadas com o celular. Pessoas que eu vi aqui em Balneário Camboriú, mas que está em todo o mundo praticamente, as pessoas conversando nos bares, o mar a cerca de 15, 20 metros, e as pessoas nem olhando uma para as outras e olhando para o celular. Então, gente, nós estamos perdendo a magia de principalmente olharmos nos olhos da outra pessoa, de sentirmos a outra pessoa, e daí a gente diz, não, mas a minha esposa, sabe, não me quer mais, o meu esposo não me quer mais, nós nos separamos, eu nem sei por quê. Falta comunicação ativa, falta assertividade na comunicação, falta você validar os sentimentos da outra pessoa. Nós estamos perdendo pela tecnologia. Nós não estamos sabendo viver, né? Eu sou um cara que vive intensamente, tá? Depois de 2018, tive um problema de saúde, né? E tive uma nova chance, eu sempre falo isso, né? Comemoro 2 aniversários e eu passei a olhar a vida de outra forma, né? Assim, com detalhes. Quando eu idealizei esse podcast, era justamente na intenção de que a gente pudesse deixar um legado, né? Eu sempre falo que qualquer coisa que eu faça e que a minha filha possa assistir no futuro e tenha orgulho disso, já tá valendo, né? Você falou antes sobre as pessoas serem validadas, né? Isso você fala no teu primeiro livro e nas suas palestras, eu já ouvi muitas vezes. As pessoas, elas querem ser validadas, mas elas deixam de validar, né? Ou de apoiar as pessoas próximas, né? E não sabem, de certa forma, viver a vida sendo uma troca. Como tu falou, eu vi essa semana mesmo, se não me engano, foi até o próprio Portal do Papito que publicou ou republicou, que foi uma senhora que chegou aqui em Balneário Camboriú, não sei se você chegou a ver esse vídeo. Infelizmente ela desceu do ônibus e ela começou a orar e agradecer, porque era o sonho da vida dela, e chorar copiosamente. Olha só. Foi amplamente divulgado essa semana aqui, porque ela disse, é o sonho da minha vida. Então, como tu falou, para uma pessoa, né, estar aqui é um valor. Para nós que moramos aqui, muitas vezes a gente vai deixando de lado. E isso é sobreviver, né, Júnior? Isso é sobreviver, né? A maioria das pessoas hoje, infelizmente, somente sobrevivem. Mas nós temos que aprender e falar a partir de agora de como é uma vida sobreviver. O Papito vai colocar para nós aqui teu segundo livro,
Primeiro fez sucesso. Eis aqui. Estamos aqui, na verdade, o intuito desse podcast é apresentar meu amigo Júnior, né? Muitos já conhecem, porque já publiquei, mas ele me deu um presente, porque para mim é um presente, tá? Ele disse, Beto, eu quero ir até o podcast pra gente lançar o livro em primeira mão, né, Júnior? Primeiro podcast, primeira entrevista, quero agradecer aqui Tô arrepiado aqui, senhor, porque eu sou emoção também, tá? O psicólogo aqui é ele, mas ele também... Tô muito feliz, tá, Júnior? Fica à vontade, fala sobre esse novo... Não é um projeto, já é uma realidade que está na sua mão. Beto, agradecer ao nosso querido Papito aí pela receptividade, pelo profissionalismo dele. Agradecer a você, que é não somente um grande homem, um grande ser humano. Grande ser humano. E quando a gente fala em um grande ser humano, a gente está falando de um grande pai, um grande filho, um grande esposo, um grande amigo acima de tudo. Tu sabes que tu tem diretamente competência sobre esse livro. Né? Nós criamos, não é só o Júnior porque escreveu o livro que fez o livro. É uma equipe. A gente não... Sozinho não dá, eu sempre falo, né? Sozinho não dá. É melhor quando a gente está em boas companhias, com grandes profissionais e, acima de tudo, com grandes seres humanos. E através do próprio Beto, né? Nós criamos pontes, criamos laços, me apresentou a grandes pessoas, a maravilhosos profissionais que realizamos o livro Sobreviver. Beto, um livro de 424 páginas. E eu não sou vendedor de livro, mas assim, ó, se você puder adquirir esse livro, adquira, porque realmente ele fala sobre todas as dores emocionais, mas de uma forma leve, de uma forma didática. Por quê? Porque cada página, por exemplo, tem dois questionamentos onde as pessoas vão escrever. E aí, por que escrever? Quando eu escrevo em mão de punho, eu aumento em 30% a minha racionalidade. Que bacana. O meu córtex pré-frontal, ele trabalha melhor a cerca de 30% do que só mentalmente falando. Tem a frase do dia e tem as 3 bênçãos diárias. O que são essas 3 bênçãos diárias? São aqueles 3 momentos, Beto, que tu teve no dia de hoje. Isso vem da psicologia positiva. E assim, ó, quero te passar agora, você vai ser um dos primeiros a ter em mãos o livro Sobreviver aí. Eu agradeço muito, né? Na verdade, eu tô me segurando aqui porque eu sou pura emoção. A minha mulher diz que eu choro por qualquer coisa, né? Isso não é qualquer coisa, isso é um momento muito especial, né? Te agradeço muito. É uma honra, né? E espero que milhões de pessoas possam ter acesso a tudo isso que o Júnior está falando aqui, né? Um livro que já dá para ver aqui. Eu sou um cara que tenho dificuldades com leitura, tá? Assim, de pegar um livro. Mas ele é um livro que, pelo que a gente conversou, tem conteúdo. Se o cara quiser fazer um conteúdo diário... Se você quer ler uma página por dia, quer ler 2 páginas por dia, fica à vontade. O importante é que tu leia. Perfeito. Vou abrir uma página aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Abrir a página 124. Vamos na mensagem aqui. A felicidade não está onde você espera chegar, mas no caminho que você escolhe percorrer. Fala disso, Júnior. Quando nós colocamos uma meta em nossa vida, nós imaginamos somente a meta. Somente quando nós iremos celebrar aquela conquista que vai chegar daqui a 2 anos, o final do ano que vem. Por exemplo, agora muitas pessoas estão fazendo planos. Olha, eu não vou passar um final de ano aonde eu gostaria e como eu gostaria. Agora, final do ano que vem, eu vou passar aonde eu quero, com a pessoa que eu quero e tudo mais. Mas isso é só um pensamento. E pensamento é só um pensamento. Não quer dizer que isso seja uma realidade, né? Você tem que fazer ações. Só que tudo bem, você vai conseguir isso. Agora, deguste o percurso. Perfeito. A grande meta não é quando você conseguir atingir determinada meta. É quando você souber degustar o percurso. Hoje eu dei mais um passo, amanhã darei mais outro passo no direcionamento dessa meta. E as pessoas não degustam o percurso. As pessoas não degustam o percurso. É sobre isso que diz essa página aí. O livro é muito grosso, mas a gente vai encostar aqui. Isso. Vamos ver. Faz uma mágica. A gente tem que deixar aqui. Na verdade, também temos na tela aqui, né?
Como é um... Senhores, esse podcast é um podcast especial. O propósito do nosso podcast é exatamente ter uma resenha entre amigos, né? Eu sempre falo que a minha intenção é honrar e poder compartilhar aquilo que eu presencio nos meus dias. E eu sou um cara muito privilegiado, Júnior, tá? Eu tenho grandes amigos, tive acesso a grandes pessoas, e tudo por caminho de Deus, vamos dizer assim, e de ações que eu tenha, talvez, feito anteriormente, né? Então, eu tomei mais cuidado nesse podcast, então eu preparei uma cola aqui, e eu vou pedir permissão para vocês para fazer algumas perguntas relacionadas ao livro. Vamos lá, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar Vamos aqui. lá. Agora é o momento do enquadramento, né? Agora é o momento do enquadramento. É o momento para você fazer aquele corte especial. Né? As pessoas que querem... Na verdade, a gente está tendo aqui a oportunidade, né, de aprender. E é isso que eu quero, por isso eu fiz uma cola, tá, Júnior? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, para não falhar. Enquanto isso, o pessoal, falando, o pessoal que está se perguntando, mas eu quero o livro, eu quero ter o livro, enfim. Gente, ó, tá aqui na tela. É só através do endereço livrossobreviver.com.br. Tá? Você acessa aí livrossobreviver.com.br. Cerca de 2, 3 dias o livro estará no seu local de trabalho, na sua casa, enfim. Júnior, eu fiz uma lista de perguntas aqui, tu vai respondendo da tua maneira, né? Em qual momento da sua vida você percebeu que estava existindo e não realmente não estava sobrevivendo? Vivendo, perdão, desculpa. Em qual momento da minha vida que me deu aquele estalo que eu não estava... não estava só existindo. Não estava só existindo, mas vivendo de fato. Vivendo de fato. Perdão, desculpa. Vivendo de fato. Foi quando eu entendi, Beto, sobre a dor. Foi quando eu entendi sobre a dor. Eu não sabia, eu tinha imaginação que a dor ela vinha para nos punir, que a dor era algo que ela vinha para nos colocar para baixo. Quando eu me dei conta que a dor é um dos maiores mestres da nossa vida, foi só aí que eu me permiti ser o homem que eu sempre gostaria que fosse. Se eu perguntasse para o Júnior, lá menino, se ele tivesse orgulho de mim hoje, certamente eu acho que ele teria. Porque hoje eu sou um homem de verdade. Hoje eu sou um homem de verdade. Hoje eu consigo olhar para os pequenos detalhes da vida e encontrar razão para dizer que... para você não desistir de você nunca. Porque se tem uma coisa que as pessoas precisam se dar conta, é que nós nos bastamos. É que nós nos bastamos. É legal a gente ter uma companhia, fundamental até eu diria, em muitos casos, enfim, mas nós nos bastamos. Nós temos o suficiente para olharmos para dentro de nós e encontrarmos razões para viver melhor. De repente eu esteja falando com pessoas que já tentaram contra a própria vida, que estão pensando que tudo acabou, que não há mais solução para nada. Você se basta. Conforme eu falei antes, não importa o que você está sentindo, isso, cedo ou tarde, vai terminar. É como uma crise de ansiedade, as pessoas que têm pânico, por exemplo, a gente sabe que tem uma vida curta, que é 15, 25 minutos, e as pessoas acham que aquele transtorno, todos aqueles sintomas vai demorar o resto da vida, e não. É a partir do momento que você faz uma respiração, uma inspiração, tem várias técnicas, enfim, Sim. né? Mas aí você volta novamente. Então, assim, ó, quando está doendo de forma emocional, principalmente, quando você perdeu algo, quando alguém disse para você que você não é melhor que a outra pessoa, se a vida fechou portas para você, se você de alguma forma foi traído de várias maneiras pela vida, se disseram para você que você não é capaz, sinta essa dor, mas compreenda essa dor. E eu tenho certeza que quando você compreender essa dor, que quando você olhar para dentro de você mesmo, você silenciar a tua mente, você se silenciar, conseguir romper os ruídos lá fora, das pessoas que te falam de forma frenética, você conseguir interpretar os teus pensamentos, emoções e sentimentos, você voltará como um homem que você jamais, ou uma mulher, né, que você jamais imaginou ser. Tu fala sempre, né, sobre ruídos, né? E aqui no livro você diz que o livro é um convite a um retorno para casa, certo? E em meio a todos esses ruídos, esse barulho de hoje em dia, como fazer isso? Beto,
qual foi o momento que a gente saiu de casa? Qual foi o momento que você que está me assistindo, você saiu de casa e você hoje somente se recorda da sua casa? Mas eu quero propriamente antes falar sobre a casa física, sim. Eu quero que você agora, eu vou fazer se você me permite, Fica à Beto, vontade. eu vou fazer uma dinâmica com você. Eu quero que você se recorde da cozinha dos seus pais. Aquela caixa de lenhas, aquele fogão a lenha, aquele cheiro de ovo frito, de salame na chapa, aquele café com leite gorduroso e aquela voz dizendo: filho, filha, tá na hora de acordar. E você às 5h30, 6 da manhã, frio, calor, não tinha ônibus da frente da sua casa, não. Você percorria 2, 5, 7 quilômetros. Você foi crescendo, você foi absorvendo todos os ruídos da vida e muitas vezes hoje a gente para pensar da onde que nós viemos. O que os nossos pais nos ensinaram e não propriamente os nossos pais. O que a infância está dizendo de nós. O que aquele silêncio lá atrás quer dizer de nós hoje. Então, quando digo no livro, eu falo isso várias vezes, voltarmos para casa é você fazer aquela reflexão do quê? De você se sentir em um lugar seguro, porque, Beto, qual é o lugar mais seguro que você já se sentiu na vida? Foi na casa dos meus pais. E no colo da tua mãe No colo e da do minha teu mãe, pai? obviamente. É o que hoje eu tô sentindo que a minha filha tem todos os dias, né? Você me falou antes do podcast, em off, olha, minha filha faz sinal que quer vir aqui no meu colo. Isso. É o lugar mais seguro que ela vai sentir no resto da vida. Isso. Você pode fechar uma casa com 8 metros de altura, barreiras na sua casa, enfim, contratar segurança, você não vai se sentir seguro nunca. Exato. Agora, um dia você se sentiu seguro quando você esteve no colo da sua mãe e do seu pai. Ainda é assim, né? Ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim. Então, assim, ó, é a volta para casa. O que eu quero dizer com isso? Tá na hora de você silenciar, de você, sabe, deixar o celular para longe, de você inspirar fundo, de você sentir realmente a sua alma, o seu coração batendo, de você realmente não julgar os seus pensamentos e com isso você vai validar cada instante da sua vida. Em meio a tantas escolhas, né? Você fala no livro também sobre escolher a si mesmo, de novo e de novo e de novo, né? Da onde a pessoa tira essa resistência e por que é tão difícil se escolher a si mesmo hoje em dia? Beto, às vezes a gente escolhe a nós mesmos e nós nos frustramos. Às vezes a gente escolhe a gente e a gente frustra as outras pessoas. Mas mesmo assim, prefiro escolher sempre você. Muitas pessoas endeusam outras vidas e deixam de olhar para a própria vida. Muitas pessoas, elas têm um relacionamento, por exemplo, e elas dizem, não, se eu perder determinada pessoa, o que vai ser da minha vida? Quer dizer, a pessoa está lá no palco e você sempre na plateia aplaudindo, 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 quando no mínimo você deveria estar ao lado, no palco dessa pessoa. Então, escolher a você é saber não sobre a solidão, mas saber, acima de tudo, sobre a solitude. E aí eu volto a falar, você se basta. Mas o que é a solitude, Júnior? É ficar sozinho? É viver com a nossa própria companhia? Não propriamente. É entender sobre você. É saber sobre você, do que realmente faz o teu coração bater mais forte, do que realmente você gosta de fazer. Beto, eu de repente esteja olhando e falando para as pessoas agora, se eu pedir aqui, qual foi a última vez que você gargalhou sem parar? Qual foi a última vez que você pisou descalço na areia, na terra, subiu em árvores? Qual foi o último dia que você abraçou o teu filho, a tua filha e disse, olha, eu te amo, abraçou teu pai e tua mãe e disse, olha, eu te amo, obrigado por tudo? Qual foi o último dia que você celebrou a vida verdadeiramente falando? Qual foi o último dia que você começou o dia agradecendo a Deus, olhando e tendo aquela luz natural na tua mente que faz bem todos os dias? As pessoas começam o dia o quê? Reclamando. Nós temos que começar o dia agradecendo. O celular depois você vai pegar, mas começa o dia procurando luz natural, que você passa a mensagem para a mente que já é um novo dia.
Aí você cria a dopamina. A dopamina é essa propriamente natural, né? Que vai Sim. te deixar o teu dia melhor. Sim. Sabe, Júnior, que hoje em dia a gente tem vários conteúdos falando sobre isso. E muitas pessoas sabem o que fazer. Por que essas pessoas não fazem? Eu vou puxar aqui pro meu lado, tá? Eu tenho uma briga com a balança enorme. Eu sei tudo que tem que fazer. Mas tenho uma dificuldade enorme em fazer o certo. O que é isso para você na psicologia? E você tratou isso no primeiro livro e agora você aborda novamente sobre isso, né? Não é fácil você perder peso. Porque não é simplesmente perder peso. É uma readequação comportamental, mental. Quer dizer, você vai ter que inserir, Beto, na tua vida novos hábitos e identificar os hábitos que até hoje tanto te atrapalhou na tua vida. Porque a gente não está falando em sobrepeso. A gente está falando em minimizar a tua vida. Sim. Tu tem que se perguntar primeiramente, espera aí, se eu continuar assim, nesse ritmo, quantos anos a menos eu vou viver? Por quê? Porque você está sobrecarregando o teu organismo, não somente o coração. E vou fazer um link com a pergunta anterior, que quando a gente falou sobre dar valor a si mesmo, né? Em que momento que a gente... E eu te falar que ligou um alerta na minha vida, na vida da minha esposa, quando a gente soube que vinha a Maria. Né? Naquele momento, assim, ó, hoje eu já perdi alguns quilos, já voltei a malhar todos os dias. Então chegou um momento que era só trabalho, estagnei. E as pessoas também precisam, às vezes, de alguns motivos, né? E às vezes na rotina não se tem esse motivo, né? Então, veja que a gente sabe como fazer e precisa de um motivo. Eu tô nesse processo agora, né? Mas existem pessoas que não conseguem sair desse ciclo, né? E você aborda muitas vezes sobre isso também, né? É que, gente, perder peso é um estilo de vida. É sobre um estilo de vida. Mas não é somente propriamente perder peso. Você vai perder peso até com certa facilidade. Não é difícil você perder peso. O difícil é você manter. Porque quando eu mantenho, eu deixo claro que eu consegui inserir em minha vida novos comportamentos, novos hábitos. Aí que está o X da questão. Agora você tem que dizer para você, mas qual é a consequência de eu continuar com esse peso? E qual a consequência de eu ter menos peso? Vai me dar qualidade de vida, vou viver mais, vou viver melhor e todos os dias eu vou me dar mais saúde para mim. Eu vou me dar mais disposição, eu vou ter mais um propósito. Vê só que coisa grandiosa que você acabou de falar. O que é um filho na vida de um pai e de uma mãe? Quer dizer, propriamente o pai e a mãe deixam de pensar neles e colocam em primeiro lugar a Maria Alice. A primeira coisa que eu pensei é o seguinte, eu e a Lu, a gente é pai aos 40, né? Até fiz uma reflexão que tu comentou lá, que quando eu e ela ficamos sabendo que a Lucimara estava grávida, né? Um sonho da minha vida, eu tinha alguns problemas anteriores de perder filho e tal, então eu te trazia isso comigo e esse receio. E a Lucimara sempre foi respeitando. Mas quando a gente soube da Maria, e a Maria nasceu, quando eu peguei ela assim no colo, a primeira coisa que eu pensava era o seguinte, eu sou um pai aos 40, então quando ela tiver 25 anos eu vou ter que estar bem. Para ser um avô de repente. Para ser um avô porque o meu sonho é ser avô. Olha só. É exatamente isso. E assim, eu quero estar bem. E aí, bem fisicamente, bem de mente, né? Então, assim, aquilo foi um start e foi a primeira coisa, sabe? A gente saiu, eu falei, Lu, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer a cirurgia no meu tornozelo para eu poder voltar a fazer atividade física com segurança. Então, tipo assim, foi um start, né? Então, para mim, aquele momento foi realmente um dos momentos onde eu olhei no espelho e disse, espera aí, você vai querer perder a melhor parte da vida da sua filha, né? Talvez dos seus netos, né? Porque você não se cuidou hoje. Então, de certa forma, tem a ver com o que a gente está falando, né, Júnior? É que tem coisas na vida, Beto, que dá para você negociar. Exato. Tem coisas na vida que são inegociáveis. Exato. Por exemplo, quando tu fala da tua saúde, tu tá falando da tua vida. Exato. Entende? Tô falando da tua vida até quando? Tudo bem, você é um grande administrador, você é um grande pai, você é um grande esposo, um grande filho, mas espera aí, mas e a minha vivência, até quando eu vou querer? Tu falou antes, né? Eu quero deixar um legado. Mas tudo bem, até onde vai o teu legado? Sim. Entende? E a gente se autodestrói
A gente se autodestrói e a gente não se dá conta. Se acostuma, na A verdade. gente se acostuma, a gente vai se acostumando com isso. Você tá se matando aos poucos todos os dias e você não parou. Ah, não, só mais hoje o shopping, eu começo na segunda-feira, eu começo em janeiro. Não, começa agora. Mas, Júnior, as festas de final de ano, come menos. Entende? Você tem um pedaço de bolo, você tem um bolo na tua frente, por exemplo, final de ano, festas e você não precisa comer 3 pedaços de bolo, come um. Come um e tá tudo bem. No outro dia vai fazer uma caminhada. Vai fazer uma caminhada, quer dizer, é um estilo de vida, não é sobre você perder peso. Entende? Só que você tem que passar pelo quê? Pelas dores que você vai sentir. Você vai dormir, principalmente nas primeiras semanas, com fome? Você vai dormir com fome, mas sabendo que o teu propósito é muito maior que isso. Sim. Ô, Júnior, hoje a gente vê em todos os setores, né? Uhum. Eu acho que a palavra do momento, a frase do momento é o cansaço mental. A gente vê milionários, jogadores milionários não aguentando porque psicologicamente são abalados. A gente vê grandes empresários, né, que quando tem uma dificuldade também, até mesmo de administrar grandes fortunas ou estar... A gente sabe as dificuldades de conflitos de gerações, né? Tu é uma geração um pouquinho antes de mim, eu venho depois, e hoje a geração, né, totalmente diferente. Hoje você trabalha muito isso, né? Sobre esse cansaço mental. A gente ouve muita gente que está de certa forma, falindo mentalmente. Tu trata isso também no livro? Tu aborda isso no livro? Bastante. É um dos assuntos que a gente mais aborda aí. E, mais uma vez, olha, gente, se você abrir qualquer página aqui do livro, pra vocês terem uma ideia, olha só, a 17, por exemplo, você está vivendo ou apenas existindo? Viva com intenção. Só que é bom a gente falar sobre o livro, Beto, que não trata-se de reflexões meramente. São tudo tirado da psicologia cognitiva comportamental. São ferramentas. Não é um livro de autoajuda propriamente. Claro, ele não deixa de ser um livro de autoajuda, mas é tudo tirado da ciência, da psicologia, onde você vai escrever sobre os teus temores, onde você vai identificar os teus pensamentos. Perfeito. Então, tudo que a gente está falando aqui está nesse livro aqui, que praticamente é uma enciclopédia sobre a saúde mental. Então, toda a família, gente, não é porque eu escrevi, não é porque... Eu sou um devorador de livros, eu tenho 800 livros em casa. Sim. Eu leio cada 10 dias eu leio um livro, em média. Esse ano, minha meta é 28 livros ler esse ano, para você ter uma ideia. Que maravilha. Então, 38, vamos dizendo, 38 livros. 38 livros. Então, para você ter uma ideia, gente, é um livro de 424 páginas que vai remeter você realmente a identificar esses comportamentos, esses pensamentos que até então não têm te ajudado em nada. Perfeito. A solidão, ela é algo que aflige muitas pessoas, né? E você fala que tem uma definição de solidão e uma diferença entre solidão e solitude. Te cita no livro, né? Passa um pouquinho do que é isso. Beto, um dos maiores medos do homem e da mulher é a solidão. Verdade. Um dos maiores medos é a pessoa ficar sozinha. Eu vou falar uma coisa aqui, a gente está numa resenha. Eu e a minha esposa, a gente foi chegando perto dos 40 anos e a gente começou vamos ter filho, vamos adotar, não vamos ter. Só que aí o que um falava pro outro é o seguinte: você está proibido de morrer antes de mim. E assim, ó, tô me arrepiando porque é uma conversa que a gente... Assim, a minha esposa do nada puxava esse tipo de assunto. Ela falou, amor, porque eu tenho medo como vai ser, né? E aí, historicamente, os homens geralmente... Na minha família, por exemplo, né? Tá lá as duas sogras, né? Minhas tias, então... E aí, é um dos medos que as pessoas têm. Mas isso não é só a solidão em si, né? A solidão e solitude são escolhas. É isso, Júnior? O que é solidão? O que é solidão? Solidão é abandono? Como é que você viveu a tua infância? Alguém te abandonou? Alguém abusou de você? Alguém te passou desconfiança? Você acreditou em alguém e essa pessoa te frustrou? O que é solidão? É ficar numa noite de sábado sozinho, sozinha em casa? Ou viver uma vida só? Beto, eu me tornei homem quando eu descobri e entendi a solidão. As pessoas de hoje engatam um relacionamento no outro para fugir
dos seus medos. Semana passada estava com alguém, agora a próxima semana eu já tenho outra pessoa. Eu estou mascarando a minha dor. Eu vou escondendo lá no tapete existencial da vida todas aquelas poeiras, aquelas fagulhas de que eu tenho que dar conta disso, mas eu não tenho coragem. Então eu conheci a solidão no dia em que a minha ex-noiva rompeu comigo. E eu disse, bom, tá na hora de você se tornar homem. E durante 3 meses, eu praticamente dormi pouco, chorava demais, numa dor assim, não insuportável, né? Mas uma dor terrível. Mas eu me permiti sentir essa dor. Por isso que eu digo, a dor, sinta essa dor. A dor vem para te mostrar. Mas quando eu passei por essa fase, eu comecei a colocar o Júnior em primeiro lugar. E aprendi sobre solitude. E aí eu comecei a amar a minha própria companhia. Aí eu comecei a ir no restaurante comigo mesmo. Aí eu comecei a correr, como eu vou correr daqui a pouquinho, a beira-mar de Balneário Camboriú, sozinho. E tá tudo bem. Quando eu fui para Machu Picchu e fiquei 17 dias, sozinho. É bom você ter uma companhia, sim, mas quando essa pessoa soma na tua vida, quando essa pessoa não vem para te absorver, para te usurpar de alguma maneira na sua vida, entendeu? Hoje muitas mulheres reclamam, não, porque hoje os homens estão em falta, hoje eu não encontro homens e tudo mais, mas o que as mulheres decididamente querem dos homens? O que as mulheres decididamente querem dos homens? Ah, mas hoje eu não encontro as mulheres que eu gostaria de encontrar, mas o que você, homem, decididamente quer de uma mulher? Muitas vezes ela não sabe nem ela mesmo, né? Ou ele nem mesmo. ela e nem ele. Qual é o seu planejamento de vida, o seu propósito de vida, né? Exatamente. Porque isso é uma soma, né? Porque o que acontece? O que é um relacionamento? Você acabou de falar. Eu e minha esposa decidimos ter a Maria Alice. É planos em conjunto. Isso. É quando você vê que o homem vem na tua vida para somar, que a mulher vem na tua vida para somar, tudo bem, tá tudo certo. Agora, se você, que é homem, vai fazer questão de ficar ao lado de uma mulher porque essa tem posses, ou você, mulher, vai ter que ficar ao lado do homem porque esse tem posses, será que realmente quanto tempo esse relacionamento vai durar? Quanto tempo vai essa máscara cair? Nós vemos hoje, né, no mundo dos famosos e tudo mais, sim, e daí a gente se pergunta, você fez até a pergunta, por que os famosos, as pessoas abastadas, elas têm depressão também? Elas acabam com a própria vida? Isso diz o que para nós? Que o que vale na vida são o quê? São os momentos, gente. Se eu perguntar para o Beto agora, Beto, quais foram os grandes presentes que você deu para Maria Alice, embora Maria Alice tenha 2 aninhos? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Claro que assim você pode até me dizer, Júnior, eu lembro porque é 1 ano e 3 meses só. Mas se daqui a 10 anos eu te perguntar, Beto, quais foram os grandes presentes que você lembra que você deu para Maria Alice? Você de repente vai lembrar. Agora eu vou perguntar para o Beto e para a Ju, a sua esposa. Quais foram os grandes momentos que vocês jamais vão esquecer que vocês passaram com a Maria Alice? Um dia numa live eu vi você falando que a felicidade é uma soma de pequenos momentos felizes, né? Vou chorar aqui, pessoal. Sabe qual é hoje o meu momento feliz, pequeno momento feliz que me deixa, que me garante que hoje eu sou um cara totalmente feliz? É quando eu chego em casa, ela abre a porta, com a Maria no colo, e ela diz, papai. Esse teu choro é válido, chore. Então, chore. A vida é isso, a vida é isso mesmo, né? E as pessoas estão esquecendo. Um momento feliz meu também é poder deitar ao lado delas duas, né? E ela deitar na nossa cama e o berço próximo, ela acordar e bater na mãe dela para vir ficar os minutos que ela pode ali conosco. Então, a vida é soma de pequenos momentos, né? E as pessoas estão deixando isso de lado, sabe, Júnior? E um dos motivos de eu te convidar para vir aqui é porque você fala intensamente sobre isso. O teu livro é carregado de emoções, de verdade, de estudos científicos, que é importante, né? As pessoas hoje estão acostumadas com copia e cola. É muito fácil hoje, por exemplo, né? Eu brinco que eu sou um comunicador nesta área, mas eu também sou um cara que reproduz conteúdos, que é aquele corte de um vídeo antigo, de uma situação.
Aqui não, gente. Aqui é científico, é vivência, né, Júnior? Tem muito disso, né? 2 anos E escrevendo, por né? isso eu aproveito para fazer essa pergunta, né? Você fala sobre transformação, né? E que é a dor do crescimento. Mas, Beto, se você me permite, Fica à eu vontade. vou te interromper. Quando você faz e tu vem a lágrimas, notem vocês que estão nos vendo e nos assistindo que o Beto não teve que tirar do seu bolso R$ 100, R$ 500, R$ 1.000 para ter esse momento. Gente, os grandes momentos. Isso que eu vou falar agora pode ser clichê para você, mas é uma das maiores verdades da vida. As grandes verdades da vida estão nos momentos mais simples da vida. É isso. Estão nos momentos mais simples, sabe? Aquele momento de você poder tomar café com a tua esposa e com a tua filha, de você poder acordar e sentir o cheirinho da tua filha na mesma cama que está a tua esposa. Esses dias o Neymar, e se nós falarmos aqui do Neymar, eu não sei a fortuna do Neymar, eu acho que nem ele sabe da Exato. fortuna do Neymar. A entrevista que ele deu ao final do jogo, que o Santos escapou do rebaixamento, ele disse algo mais ou menos assim: se eu não buscasse ajuda, que é a Perfeito. terapia, eu não sei se eu não sucumbiria, eu não sei se eu daria conta disso tudo. Mas então você entende que a vida não é sobre ter dinheiro, não é sobre colecionar imóveis. Não, tá tudo, não vamos ser hipócrita aqui. Tá tudo muito bem se você tem o teu dinheiro, se você tem os seus investimentos. Ninguém tá falando aqui para você não ter isso, pelo amor de Deus. Só que você tem que ter acima disso tudo, é olhar para você, olhar para tua família, olhar para tua vida e ter esses momentos. Agora, essas pessoas famosas e tudo mais, eles querem viver do quê? Sendo sempre um personagem, sendo sempre um super-homem, uma mulher maravilha, entendeu? A gente tem aí, né? Provavelmente foi um dos seus ídolos, um do meu maior ídolo, Ayrton Senna, né? A vida dele foi sempre isso, né? Um super-homem, mas nos bastidores, na sua vida íntima, sempre uma briga com o emocional, com o psicológico. Inclusive a série demonstra muito isso, né? Então, eu ia fazer uma pergunta, Júnior, justamente sobre isso, né? Tu fala no capítulo ali sobre transformar dor em crescimento. Tu teve alguma dor nesse passado, esse tempo, que te transformou, que você traz para esse livro? Teve algum momento que teve um estalo na sua vida que você disse, eu vou reformular e daqui para frente vai ser diferente? Eu caí várias vezes, né? Eu caí várias vezes, como eu acho a maioria das pessoas caíram, mas o que mais, a maior dor da minha vida foi lá aos 14 anos de idade, né? Aos 14 anos de idade, quando eu comecei eu fiz um teste para ser locutor, enfim, e eu fui fazer um programa, tal, insisti lá com as pessoas daquela rádio, e eu imagino, aos 14 anos, uma criança sem experiência alguma, foi só erros nesse programa. Foi só erros nesse programa. Mas você imagina que eu estou falando isso de 35 anos atrás, onde as pessoas paravam a cidade para ouvir rádio. Né? As pessoas paravam para ouvir rádio. Mas o curioso disso tudo, Beto, é que as pessoas editaram todos os erros em que aquele menino cometeu, no caso eu, e anunciaram durante uma semana que na sexta-feira haveria um humorista na cidade. E me convidaram para estar lá na rádio, eu com 14 anos de idade. Nossa. E aí, eu com a minha regatinha, com o meu chinelinho havaiana, né? Fui lá e me pediram para sentar e eu vi tudo aquele circo armado. De pessoas com experiência de rádio, há vários anos inclusive, uma audiência gigantesca na cidade e região, e toda a cidade debochando de mim, dando risada, porque colocaram tudo que eu errei, que aquele menino errou aos 14 anos de idade. Aí o que eu fiz? Eu chorei, logicamente, vendo tudo aquilo, não estava entendendo, né? E cortei a cidade, caminhando, correndo, de pés descalços, chinelinho na mão, e fui aos braços de minha mãe. Fui aos braços de minha mãe. Minha mãe chorando em casa também, ouvindo a rádio, enfim. E eu fui, abracei ela e disse assim, mãe, por que fizeram isso comigo, mãe? Por que fizeram isso comigo? É como se dissessem, eu não fiz nada para ninguém. E o mundo agora me devolve isso. E a minha mãe então falou uma frase que eu sempre levo comigo. Meu filho, o que isso está te ensinando?
Nossa. O que isso está te ensinando? E eu jamais esqueci. E hoje, então, toda vez que de repente algo não ocorre do jeito que eu gostaria, eu me pergunto: o que isso está me ensinando? O que eu posso fazer diante disso? Que é o que a gente deve, né? Sim. E às vezes a gente cria lástimas, né? A gente abaixa a cabeça e a gente absorve o golpe Assume e aquilo, né? fica na lona, E fica na lona, não. O que isso está me ensinando? Onde foi que eu errei? Como eu posso fazer melhor da próxima vez? Se você errou, se você se frustrou por algo, teve que fechar as tuas portas, como é que eu vou fazer agora melhor da próxima vez? Porque, Beto, não é sobre os recursos externos, é sobre os recursos internos. Ô, Júnior, dentro disso que tu tá falando, quando você se decepciona com alguém, com outra pessoa, e como lidar com isso? Quando você cria uma expectativa, né, ou você tem uma amizade, você é um bom amigo, você trata a pessoa com o respeito que você imaginaria que viria e não retorna. Isso é uma das grandes frustrações hoje em dia também dos relacionamentos. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão preferindo ter amigos virtuais, nas redes sociais, tá se perdendo aquilo que a gente tinha lá nos anos 80, 90, né? Não se tem mais conversa praticamente, né? Exatamente. Primeiro, eu agradeço pelo mundo me mostrar realmente quem é a pessoa. Primeiro, eu agradeço. E se uma pessoa me frustrou, se uma pessoa foi indigna comigo, então ela não merece minha energia, ela não merece minha atenção. Eu só tenho que agradecer e desejar o melhor a essa pessoa. Mas eu tenho, como a gente falou no início da nossa resenha aqui, do nosso bate-papo, essa porta eu tenho que fechar. Essa porta eu tenho que fechar. Então essa pessoa me mostrou quem ela é realmente. Porque, indubitavelmente, a vida, com o passar do tempo, as pessoas vão te mostrar quem elas são. Ela pode fazer um personagem um mês, um ano e meio, mas um dia ela vai te mostrar quem ela é. E aí você vai saber. Os ensinamentos cristãos, né, falam muito sobre perdoar, não necessariamente quer dizer conviver, né? Exatamente, exatamente. Eu perdoo, mas eu perdoo e não desejo o mal para essa pessoa. Meu perdão é com leveza. É que a pessoa realmente saiba o que ela está fazendo, que ela possa um dia perceber o que ela fez. Entendeu? Por isso, Beto, o que a gente pode dizer? Crie menos expectativas com relação às pessoas, né? Não que você não tenha que ser amigo, não que tu não tenha que ser solícito com as pessoas. Agora, crie mais expectativas com relação a você. Perfeito. Né? O Júnior, se um leitor pudesse levar só uma frase desse livro para a vida inteira, qual seria? Puxa vida! Uma frase. Uma frase. Eu acho, Beto, tem uma frase muito interessante, muito simples, muito curta, mas que eu acho que simboliza o momento que nós estamos vivendo e o momento que nós estamos deixando para todas as pessoas que virão depois de nós. Porque até quando nós estaremos aqui? Né? Será que daqui a 50 anos nós estaremos aqui? Será que daqui 120 anos ninguém mais vai estar aqui? Ninguém mais vai estar aqui daqui a 120 anos. Então faz o seguinte, ó, seja feliz. Se sobrar tempo, faça outras coisas. Maravilhoso. Pessoal, reforço, né, que vocês conheçam as redes sociais do Júnior, que vocês possam não conhecer só o livro, né, mas nesse momento tá tudo aqui dentro, né? Tudo aqui. Toda a tua energia deste momento no livro, todo o conhecimento vocês podem ver, né? As redes sociais dele está repleta de informações. Conheçam o Júnior Quisté. Júnior, eu quero dizer para ti que é uma honra estar aqui com você. A gente já fez essa brincadeirinha e eu vou ter que fazer aqui novamente, mas dessa vez eu vou fazer diferente, tá? Vamos lá. Se a gente fizesse aquela brincadeira de retornar ao passado, daqui a pouco eu vou inventar essa máquina, né? Falta pouco, né? O IA já proporciona a gente brincar com isso. E você retornasse lá e encontrasse esse menino de 14 anos que saiu dessa frustração e entregasse esse livro para ele. O que você falaria? Puxa vida. Menino, você foi ferido de uma forma brutal. Chore. É preciso que você sinta. Sinta isso que você está sentindo agora. Você pode me falar sobre essa dor que você está sentindo? Que dor que é essa? Aonde que dói mais? O que isso está lhe ensinando? Mas eu tenho algo não para te dizer. Eu quero que você desenvolva em você esse senso crítico e que você seja uma pessoa melhor.
Não vai ser eu que vai te ensinar, vai ser esse livro aqui. Mas você tem que me prometer que você vai ler esse livro, que você vai escrever sobre cada página deste livro, que você vai agradecer todo dia os 3 momentos diários. E aí, quando você acabar de ler, de escrever sobre tudo o que está aqui, nós vamos falar novamente sobre o que você está sentindo. Fizemos esse pacto? Maravilhoso. Júnior, faltou a gente falar em alguma coisa? Esse espaço é todo seu, aproveita. Faltou, Beto. Faltou eu agradecer mais uma vez a você. Beto, quem te conhece sabe do que eu vou falar agora. Você é uma pessoa necessária. O mundo precisa mais de Betos. O mundo precisa mais de pessoas como você. Tu tens um coração maior. Você falou que está com um pouquinho de sobrepeso, 1,82 m e tal. Teu coração é muito maior que isso, Beto. Entende? Você é uma pessoa de paz, de bem. Você nos passa a luz, né? Eu só quero pedir a Deus, pedir ao mundo que te dê muita saúde. Que você viva muito, Beto. Obrigado, Beto. Que tu tenha não somente um neto, mas que tu tenha vários netos, netas, enfim. É isso que eu queria te desejar. E te agradecer por sempre você ser receptivo, mesmo na forma virtual, que a gente mora distante, e principalmente agora a pessoa que você está sendo. Porque é fácil nós sermos legais virtualmente falando, mas você é ainda mais legal e interessante e espontâneo pessoalmente. Então, assim, eu peço a Deus que te dê muita saúde para você, para Maria Alice e a Lu. Especialmente para vocês 3, muita saúde, muitos momentos, como você me falou, viva intensamente, continue vivendo intensamente e, quiçá, Deus nos proporcione que daqui a um ano a gente possa celebrar 100 mil cópias vendidas, 200 mil cópias vendidas deste livro aqui com grande êxito. Agradeço também ao nosso querido Papito, que eu tive o prazer de conhecer aqui, toda a galera de Balneário Camboriú conhece, né? Sim, Beto, é referência, né? Deus te abençoe. Cara, eu volto a falar, tô emocionado aqui, me segurando, já chorei, né? Para mim é uma honra, como eu te falei. Eu sempre levo comigo uma frase que eu aprendi com a minha avózinha, que não sabia nem ler direito, né? Que faleceu lá aos seus quase 90 anos. Mas uma frase que eu sempre falo para todos, né? Até nos meus treinamentos e tal. Ela disse uma vez uma coisa assim do jeito dela, mas que a gente pega o contexto, né? Ela falava assim: ser de verdade vale a pena. E, cara, eu me esforço para ser de verdade o máximo possível. Pessoal, nesse clima a gente vai encerrando aqui. Quero agradecer a todos vocês, convidar que sigam o nosso canal, né? Em breve esses vídeos vão estar em todas as plataformas. Agradecendo a todos vocês que nos apoiam, né? Eu sempre falo, Júnior, que a reciprocidade na rede social, ela não é o cara clicar, o cara compartilhar. Quando eu comecei a fazer vídeos, né, muito impulsionado por amigos que vinham minhas lives ali, que você participou e tal, que eles diziam: Beto, faça vídeos e tal. E eu lembro que quando eu fazia vídeo, puxando para uma área que não é a nossa, mas de futebol, que eu fiz um vídeo lá reclamando da escalação do nosso time, que nós temos o time do coração em comum, e aí alguém me mandou uma mensagem direct dizendo: Beto, muito obrigado pelo que tu falou. Era o que eu gostaria de falar. Era o que eu gostaria de falar, que é um amigo em comum nosso, né? Então, eu acho que é isso. O intuito desse programa aqui é exatamente poder compartilhar coisas boas. E se uma pessoa visualizar, assistir nós aqui e gostar do conteúdo, já tá valendo. Perfeito. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Grande abraço.